Bom dia, bom dia, bom dia Josi, bom dia Grazi, bom dia a todas as pessoas que estão chegando. É uma honra estarmos juntos aqui hoje. Bom dia, bom dia não, perdão, boa noite. Eu acho que eu estou atrasado no fuso horário. Eu agradeço a companhia de vocês. Eu vou esperar as pessoas elas irem entrando, se achegando, mas de qualquer forma a gente vai começando a nosso papo de hoje, né, sobre o tema fé também é pensar. E nós vamos estar fazendo construções bastante edificantes na nossa vida, na nossa caminhada, a partir do princípio sobre a ótica do cristianismo na sociedade, sobre o cristão na sociedade. E é uma honra, né, a gente estar aqui hoje para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Hoje a gente colocou um tema para a gente estar falando hoje. Para quem não sabe, a gente começou essa nossa live, nós começamos esse nosso estudo, Fé Também é Pensar, essa série de mensagens, a partir de algumas semanas atrás, onde nós começamos a falar sobre Deus e o sofrimento humano. Começamos a refletir, a pensar a respeito na ideia do sofrimento humano na nossa vida e aonde está Deus, qual é o papel de Deus na nossa vida. E nós então começamos a trabalhar outras perspectivas, né, outras visões. E dentro dessa série de 4 lives que a gente vai estar fazendo, nós vamos estar falando sobre o cristianismo na sociedade. E é bom ter você aqui, é bom ter você presente. Eu espero bastante que você seja muito feliz nessa nossa noite e que você possa ser alcançado por cada uma dessas, por cada palavra, por cada coisa que vai estar sendo falada aqui nessa noite. Bem, entrando propriamente dito no assunto, a gente vai estar falando hoje sobre a vida cristã na sociedade. E eu coloquei uma chamada um pouco polêmica, onde estava escrito: nós fomos chamados para orar, nós fomos chamados para adorar. Será? Nós fomos chamados para interceder. Será que nós fomos chamados para interceder? E aí eu quero que você observe a perspectiva de um cristão na sociedade, não apenas a perspectiva de um cristão religioso, de alguém que está vivendo ou usufruindo de momentos no seu ambiente de fé, na igreja, vamos dizer assim, num templo religioso. O cristão ele não vive exclusivamente dentro de um templo religioso. A pessoa que ela segue uma denominação, ela segue uma fé, vamos dizer assim, ela não vive exclusivamente dentro de um templo religioso. Ela se relaciona, ela vive no mundo. Ela vive no mundo onde esse mundo tem pessoas, e tem pessoas diversas. Existe uma pluralidade, existe uma abrangência, pessoas com gostos, pessoas com costumes, pessoas com éticas, com cultura. E qual é o papel do cristão dentro de uma sociedade plural? Qual é o papel do cristão dentro de uma sociedade política, por exemplo? Qual é o papel do cristão dentro de uma sociedade religiosa? Nós somos uma sociedade plural na sua religiosidade. O Brasil é uma religião de um Estado laico, não existe uma religião dominante. Então, qual é o papel do cristianismo e propriamente do cristão dentro dessa sociedade plural que a gente vive? Dentro dessa pluralidade, dentro dessa multiformidade
sabe? E inclusive dentro desse mundo político que a gente está vivendo, aonde existe, por exemplo, uma pessoas com as suas ideias estabelecidas de tal forma, e pessoas com as suas verdades estabelecidas de tal forma, pessoas com suas convicções estabelecidas de tal forma, que às vezes, para se defender tais opiniões, usa-se inclusive, e não poucas as vezes, da agressividade para tentar defender as suas ideias, os seus ideais, os seus partidos, os seus pensamentos partidários. E qual é o papel do cristianismo dentro de uma sociedade plural, dentro de uma sociedade onde tudo está muito polarizado dentro das suas ideias, dentro dos seus valores? Como que a gente se posiciona num mundo como esse? Como que a gente se posiciona, por exemplo, numa sociedade onde existe uma discriminação grande de classes sociais, aonde a gente vive num mundo estratificado, estratificado no sentido de que existem pessoas importantes, existem pessoas menos importantes e existem pessoas sem importâncias nenhuma. Como que a gente vive, como que a gente lida com toda essa variável que a gente, no mundo que a gente vive hoje? Qual é o papel do homem e da mulher que se diz cristã? Qual é o papel do homem e da mulher que se diz, daquela pessoa que se diz que segue a Cristo? Qual é o papel dessa pessoa? Aonde a gente vive num mundo onde as tradições religiosas elas são atacadas constantemente pelos radicais, né? Pelos radicais religiosos que insistem em tentar catequizar as pessoas com as suas óticas, com as suas percepções. Como que se vive? Qual é o papel do cristianismo dentro dessa realidade? Qual é o papel do cristianismo, por exemplo, dentro de uma sociedade onde existe uma desigualdade enorme, onde a gente pode conceber a ideia de que existem crianças nesse exato momento que estão com as suas barrigas roncando e que elas não têm o que comer. Elas estão roncando, as barrigas estão roncando de fome. Qual é o papel do cristianismo dentro dessa sociedade que a gente mata os nossos pares da sociedade? Onde a gente agride, onde a gente exclui os nossos semelhantes. Enfim, qual é o papel do cristão dentro de uma sociedade plural? Qual é o papel do cristão dentro de uma sociedade que muitas das vezes se coloca como perversa diante do outro, como eu disse, diante dos seus pares, diante dos seus semelhantes? Como que o cristão se coloca e se posiciona dentro de tudo isso? E aí, ouvindo algumas pessoas, me atentando para o que algumas pessoas falam, algumas pessoas elas dizem assim, elas defendem as suas ideias da seguinte maneira: não, o meu chamado é orar. O meu chamado é cantar. O meu chamado é dançar. E sinceramente, eu me questiono, será que esse de fato é o nosso chamado? Será que de fato é isso que nós fomos chamados para fazer? Será que é só isso que nós fomos chamados para fazer? Será que o nosso chamado exclusivamente é orar, só cantar, só fazer lives? Será que o nosso chamado é só ir a uma igreja, ou ir a um templo espírita, ou ir a um templo católico, ou ir a um centro? Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado como religião, como aquelas pessoas que dizem que eu sigo a Cristo? Qual é o meu chamado? E eu parei para pensar bastante nessa ideia, parei já para pensar bastante nessa perspectiva
e que eu, por muito tempo, particularmente, eu pensava que eu tinha o meu propósito era tal, o meu propósito era cantar, não, meu propósito é tocar, não, meu propósito é viajar. Eu já me questionei muito isso. E eu vou dizer para vocês que eu cheguei a uma determinada conclusão na minha vida. Eu cheguei a uma determinada conclusão e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês. E eu prometo que eu não vou me estender na demasia daquilo que eu me propus a fazer, mas eu quero compartilhar algumas coisas que eu refleti, pesquisei, estudei, fui encontrar respostas em livros, fui encontrar respostas em pessoas, fui encontrar respostas nas minhas orações, fui encontrar resposta no silêncio, fui encontrar respostas em canções, fui encontrar respostas. E aí eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu encontrei, daquilo que eu busquei, para que trouxesse de algo que trouxesse realmente propósito para uma vida, propósito para uma vida cristã. E aí eu quero definir eu quero trazer como definição duas definições que eu encontrei para uma pessoa que ela escolhe viver como um cristão na sociedade, tá? Duas grandes dimensões que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje. Primeira coisa é que antes de qualquer coisa, antes de qualquer afirmação, antes de qualquer definição que eu coloque na minha vida, antes de qualquer coisa que eu atribua como classificação para a minha vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que o meu maior chamado como pessoa, o meu principal chamado como pessoa é de eu ser um ser humano. Nada mais. É aprender a ser um ser humano. Aprender a construir a minha identidade como ser humano. Aprender a construir, a crescer, a desenvolver a minha capacidade de ser humano, de conviver com os meus pares, de conviver com a necessidade do outro, de conviver com o choro do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro. Porque se eu deixo todas as coisas para viver exclusivamente o meu propósito, então eu me tornei um narcisista do meu propósito. E na verdade, eu fiz do meu propósito uma escada para chegar a algum lugar. Eu transformei o meu propósito num meio para que eu alcance algum outro lugar. E o problema é que quando a gente transforma alguma coisa no meio para alcançar algum lugar, é que a gente desvaloriza aquilo que a gente está fazendo. A gente desvaloriza a missão, a gente desvaloriza o propósito, a gente desvaloriza pessoas e a gente supervaloriza a nós mesmos. Porque sou eu que quero estar em algum outro lugar, sou eu que quero me sentir importante, sou eu que quero me sentir aceito, sou eu que quero me sentir um ganhador, sou eu que quero me sentir um vencedor. E logo, quando eu ajo exclusivamente por essa lógica e por esse raciocínio, eu estou dizendo que todas as coisas elas não têm tanto valor assim, mas que elas são usáveis para que eu alcance os meus objetivos, para que eu alcance os meus propósitos, para que eu alcance o lugar aonde eu desejo alcançar. Então eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa entender e que a gente precisa buscar construir na nossa vida é o ser humano, um ser humano melhor, um ser humano mais amável, mais sociável, um ser humano mais compreensível, um ser humano com menos disputas, com mais compreensão, com mais empatia.
E aí eu entendo que, falando de propósito, propósito é aquilo que determina para que alguma coisa existe. Propósito é isso, definição de propósito é isso, é definir por que alguma coisa existe. Por que alguma coisa existe? E aí a gente pode pegar, por exemplo, os elementos que existem na natureza, elementos que a gente usa e vê no dia a dia, e a gente pode perceber que cada uma dessas coisas tem os seus propósitos. Por exemplo, o propósito da faca é cortar, o propósito do fogo é queimar, o propósito da água é molhar, o propósito do veneno é matar, o propósito do remédio é curar. E o propósito do ser humano? Qual que é o propósito do ser humano? Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? Você sabe me responder isso? Você já parou para refletir sobre isso alguma vez? Eu vou dizer novamente essas coisas que eu acabei de falar aqui agora. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu disse que propósito é o conceito para que alguma coisa exista. É a razão de que alguma coisa exista. Ok? Então vamos lá. A gente sabe a faca, o propósito da faca. O propósito da faca é cortar. O propósito do fogo é queimar. O propósito da água é molhar. O propósito do veneno é matar. E o propósito do remédio é curar. Mas qual é o propósito do ser humano? Qual é o nosso propósito na sociedade como ser humano? Qual que é? Algumas pessoas, e me desculpe a expressão, mas algumas pessoas um pouco radicais vão dizer assim: não, meu propósito é adorar. Meu propósito é orar. Meu propósito é ler a Bíblia, meu propósito... Isso dentro de uma perspectiva evangélica, tá bom? Eu estou falando isso que podem existir católicos, nada contra, pode existir pessoas espíritas, pode existir pessoas do candomblé aqui assistindo essa nossa live, e eu não quero que você se sinta excluído desse nosso bate-papo. Então eu estou utilizando uma lógica protestante. Então a gente percebe de que nós somos seres humanos, e o propósito da faca é cortar, o propósito do fogo é queimar, o propósito da água é molhar, o propósito do veneno é matar, o propósito do remédio é curar. E o propósito do ser humano? Qual que é o propósito do ser humano? Qual é o seu propósito na sociedade? Se você disser para mim que o seu propósito como pessoa é orar e adorar, me desculpe, mas o seu pensamento está muito limitado a respeito de todas as coisas que você deveria estar fazendo e você não faz. Se você limita o propósito de um indivíduo a essas coisas, a cantar, a pregar, a dançar, o seu propósito é esse, então eu digo que você, se te tirarem essas coisas, você não vive mais, você morre, acabou a sua vida, né? Você não, tem um teólogo já falecido que ele dizia que a pior tragédia da vida não é a morte, a pior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. E eu olho para dentro dessa perspectiva, eu fico pensando assim: se a gente coloca o nosso propósito de vida a coisas que são temporais, as coisas que são passageiras, então se nos tiram isso, a gente não vive mais. A gente perde o brilho nos olhos, a gente perde o sorriso dos lábios, a gente perde a vida, a gente perde, desculpa a expressão, o tesão da vida, a gente perde o prazer da relação, o prazer do outro, o prazer de uma companhia, o prazer de um pôr do sol, o prazer de uma música, de uma poesia. A gente perde prazer. Se nós somos retirados dessas coisas que nós consideramos como propósito, então todas as outras coisas deixam de ter sentido para nós. Então eu me pergunto, aonde está o meu propósito? Qual é o meu propósito? Aonde está o meu propósito? E aí, dentro de uma lógica protestante, dentro de uma lógica evangélica, eu vou lá para Gênesis, para o livro de Gênesis, Bereshit, o primeiro livro onde é escrito sobre a criação do mundo, onde inclusive é escrito sobre a criação dos seres humanos. E ali, propriamente no capítulo 1 do livro de Gênesis, diz que Deus criou o homem.
E quando ele diz que Deus criou o homem, ali diz que ele criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E a imagem e semelhança de Deus nós fomos criados. É isso. Preste atenção nisso. Então nós somos parecidos com Deus. Nós fomos feitos à semelhança de Deus. Os atributos de Deus estão em nós, como partes de sua criação. Os atributos, nós somos assemelhados a eles, por conta da sua criação. E tem algumas classificações a respeito de Deus que eu quero compartilhar aqui com você nesse momento. Primeiro, existem alguns atributos muito interessantes de Deus. E que atributos são esses? Primeiro, Deus é espírito. Deus é espírito, ok? Deus é espírito. Não dá para você se apropriar de Deus com seus sentidos. Você não cheira Deus. Você não come Deus. Você não vê Deus. Você não pega Deus. Você não apalpa Deus. Deus é espírito. Deus, ele não é uma força. Ele não é uma luz. Ele não é um poder. Ele não é um cosmos. Ele não é. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é pessoal. Ele é pessoal. Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus, ele não é uma energia, como eu disse. É uma pessoa. Deus, ele pensa, ele tem consciência, ele raciocina. São os atributos de Deus. Preste atenção comigo. Deus raciocina. Deus, ele tem consciência. Deus sofre. Deus sofre. Eu acredito, o meu Deus, que eu acredito, é um Deus que sofre. Sofre aonde? Sofre no choro de uma criança, sofre no choro de um inocente, sofre na angústia de alguém que está angustiado, de alguém que está sofrendo. Deus, ele se alegra, ele sorri, ele se alegra quando você se alegra, ele brinca quando você brinca. Esse é o Deus que eu criei para mim, que para mim é o Deus. Então Deus é uma pessoa, ele tem consciência, ele se relaciona com outras pessoas. Deus é plural, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Ele é plural, é 3 em 1. Não tenta entender isso não, vamos lá. É 3 em 1, é triuno. Deus é plural e ele também é criativo. Deus é criativo, Deus é criador. É ele que fez os céus e a terra, é ele que fez os seres humanos, é ele que fez todas as coisas. Deus é criador e Deus compartilhou essa criatividade com o homem, com a mulher. Deus compartilhou no momento em que ele fez o homem segundo a sua imagem, segundo a semelhança, ele compartilhou isso com os seres humanos. Compartilhou essa capacidade de criar, essa capacidade de transcender, essa capacidade de construir. Deus é criativo e ele compartilhou isso com os seres humanos. E aí, no mesmo texto de Gênesis que eu estou falando para vocês, no mesmo texto de Gênesis, a palavra diz que Deus ele colocou o homem na terra e ele deu um desígnio para o homem na terra. Ele deu um propósito para o homem na terra. E qual foi esse propósito? O propósito que ele deu para o homem na terra, como pessoa, ele disse: cuidem da terra, produza na terra, semeie, plante, cultive na terra, faça isso na terra, povoem a terra. Inclusive, eu quero deixar claro que o texto, quando diz dominem a terra, as pessoas atribuem isso aos seres humanos, de que a gente tem que governar o outro, de que a gente tem que dominar sobre o outro. Só que isso não está escrito. Essa lógica de dominar o outro não é uma lógica divina, porque presta bem atenção. A criação do homem foi Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Havia um padrão
um padrão de relacionamento, havia um padrão familiar dentro dessa relação. E é um padrão onde ninguém quer ser melhor do que ninguém. É um padrão onde ninguém quer fazer melhor do que o outro. É um padrão, é uma lógica, é uma configuração onde ninguém quer usar o outro como um meio para alcançar um objetivo. É todo mundo trabalhando numa sinergia, numa unidade, numa maravilhosa relação de amor, onde eu não quero ser feliz, eu quero fazer o outro feliz. Isso é lindo demais. Eu não quero ser feliz, eu quero fazer o outro feliz. Então aquilo que eu faço, aquilo que eu quero construir, aquilo que eu quero produzir, aquilo que eu quero germinar na terra e no mundo, não é para mim, é para o outro. Então essa lógica é a lógica do façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse isso. Então, quando o homem se corrompe com o seu egoísmo, com a sua altivez, com o seu narcisismo, o homem ele começa, ao invés de controlar, de governar, e é um governo de fazer a boa gestão de recursos na terra, o homem quer fazer isso sobre o outro homem. O homem quer colocar domínio sobre o outro homem. O homem quer colocar cabrestos sobre o outro homem. Só que Deus nunca disse isso. Deus disse que o propósito do ser humano era fazer na terra, cuidar na terra, dominar na terra. E eu gosto muito de uma expressão, por exemplo, eu tenho uma garrafinha d'água aqui. E quando ele diz assim, dominar, domine todas as coisas, domine a terra, dominar é da seguinte ideia. Eu tenho essa garrafa, né? É claro que ela está com água dentro. Dominar é saber do que a garrafa foi feito. O que essa garrafa foi feito? Isso aqui não é vidro, isso aqui parece um plástico. Do que o plástico é feito? Eu vou observar o plástico. Logo, ela tem um formato. Então, para que serve isso? E quando você começa a ter a ideia do formato, a ideia da sua substância, da sua base, da sua formação, então eu crio objetivos, eu crio propósitos, eu crio futuro para esse objeto. Dominar é você entender do que uma coisa é feita, para que aquilo é feito, para que você dê destino para aquilo, para que você dê propósito para aquilo, para que você dê natureza para aquilo, para que você traga integridade para aquilo. Deus fala, vai, produza na terra, construa na terra. Desculpe, Deus não mandou a gente fazer música, Deus não mandou a gente fazer oração, Deus não mandou a gente ler a Bíblia. Nesse texto aqui que eu estou lendo para vocês, de Gênesis capítulo 1, Deus não mandou o homem fazer isso. Deus não mandou o homem jejuar, Deus não mandou o homem orar, Deus não mandou o homem abrir mais templos, ficar rico com os templos. Deus não mandou isso. O propósito do homem no início era: povoem a terra, cuidem da terra, semeiem a terra. E uma coisa que a gente esquece, queridos, é que como seres humanos que nós somos, como pessoas, como seres humanos, a gente tem a prerrogativa dada por Deus de nós sermos semeadores nessa terra que nós vivemos tão polarizada, tão difícil, tão complexa, com tantas crises, com tantas dificuldades, com tantos problemas, e que quando a gente entende qual é o nosso sentido e o nosso propósito, a gente começa então a dar sabor às pessoas que moram nesse mesmo lugar com a gente. A gente começa então a trazer sabor, sentido, propósito à vida de pessoas. A gente começa a trazer sabor para as relações. A gente começa a trazer integridade.
a restaurar a integridade na vida das pessoas. A partir dessa compreensão de Deus, é que a gente tem os 4 propósitos do ser humano. Quais são os 4 propósitos do ser humano? De acordo com os propósitos de Deus, porque nós fomos feitos segundo a sua imagem, segundo a semelhança, de acordo com os propósitos de Deus, Deus é espírito, Deus é pessoa, Deus é pessoal, Deus ele é plural e ele é criativo. Logo, o nosso propósito como seres humanos são 4 também. Nosso propósito na sua correlação é transcender, crescer, conviver e construir. Transcender, crescer, conviver e construir. Nosso propósito como pessoa, como ser humano, nosso propósito. E aí eu penso que na hora da nossa morte, quando a gente estiver num período assim de última instância de vida na Terra, a gente vai estar diante do tribunal da nossa consciência. E nesse tribunal, e diante desse tribunal, a gente vai ter que se responder algumas perguntas. Nós vamos ter que responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que a gente vai ter que responder é: aonde Deus está na minha vida? Aonde Deus está? Aonde Deus está? Quando você está morrendo, ou quando a pessoa está no seu último suspiro de vida, ela acabou aquilo ali, ela vai para o paraíso ou vai para o inferno, ela vai para o nada, ela vai para o absoluto, ela vai para algum lugar. E diante dessa passagem, vamos colocar assim, dessa mudança de estado, a gente vai ter que se fazer uma pergunta: aonde Deus está na minha vida? Aonde Deus está na minha vida? Por quê? Porque a gente, como espírito, Deus é espírito, nós também somos espírito, nós somos seres tricotômicos, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Nós também somos espíritos, nós somos uma unidade de muitos, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos essa unidade de muitos. E como seres espirituais que também somos, a gente, diante de uma finitude, a gente vai ter que responder essa pergunta: aonde Deus está na minha vida? Por quê? Porque nós somos seres de transcendência. A gente vai transcender, a gente quer crescer o tempo todo, a gente deseja. A vida que a gente vive hoje é uma vida baseada em desejos. A gente deseja, a gente quer. A gente deseja uma casa melhor, um carro melhor, uma relação melhor, uma companhia melhor. A gente deseja o tempo todo, a gente não para de desejar. E a gente tem desejos, os nossos desejos são o nosso olho é do tamanho da nossa barriga, e a nossa barriga é do tamanho do nosso olho, e os nossos desejos é maior do que o nosso olho da nossa barriga. A gente é isso, a gente é esse ser de transcendência, de desejos, de querer mais, de querer sempre mais. Só que diante disso tudo, a gente vai ter que se perguntar: aonde Deus está na nossa vida? A segunda pergunta que eu acredito que a gente vai se fazer é se nós gostamos do tipo de gente que a gente se tornou como ser humano na Terra. Se a gente gosta do tipo de ser humano que a gente gostou. É como se você, depois que você morresse, viesse um anjo e colocasse ali um espelho na sua frente e ele tivesse que fazer uma pergunta: e aí, me fala aí, você gostou? Você está gostando disso que você está vendo? Me fala, sabe? Nós não somos seres determinados geneticamente. Nós não somos pessoas. A gente cresce. A gente tem que crescer na vida, a gente tem que crescer como pessoa, a gente tem que crescer nas nossas relações, a gente tem que crescer como seres humanos, temos que buscar ser seres humanos melhores, pessoas melhores, sabe? E diante disso, a gente vai ter que se perguntar se a gente está satisfeito com a pessoa que nós somos.
Eu gosto muito de falar da seguinte maneira, que nós somos hoje a construção e reflexo daquilo que nós construímos ao longo da nossa vida. Mas a pergunta é, nós estamos satisfeitos com isso que nós somos hoje? Nós estamos satisfeitos com essas construções? Nós estamos satisfeitos com a pessoa que nos tornamos? Tem pessoas que se tornaram extremamente gananciosas. Tem pessoas que se tornaram extremamente ambiciosas e obstinadas com as suas ambições. Mas tem pessoas que, diante de uma situação complexa da vida, se tornou mais compreensível, mais colaborativa, mais solidária, mais generosa, mais paciente. Então, pensa, você gosta do tipo de pessoa que você é hoje? Você se tornou hoje? Porque no dia da sua morte, eu acredito que você vai ter que se fazer essa pergunta. A outra pergunta que eu acredito que a gente vai ter que se fazer só uma questão, ainda sobre essa questão do tipo de pessoa. Eu gosto muito de um episódio que aconteceu com um ex-presidente americano, o Lincoln, que ele estava tendo uma entrevista para algumas pessoas trabalharem no seu gabinete, e aí ele olhou para uma pessoa que estava esperando para poder se encontrar com ele e fazer a entrevista com ele, e o presidente Lincoln falou assim para sua secretária: eu não quero falar com aquele cara, eu não quero falar com ele. E a secretária perguntou: mas senhor presidente, por que você não vai falar com o pobre homem? E o Lincoln respondeu assim: eu não gostei da cara dele. E aí a secretária perguntou: mas senhor presidente, que culpa tem um homem de ter a cara que tem? Minha filha, depois dos 40, todo mundo é responsável de ter a cara que tem. Sim, nós somos protagonistas da nossa vida, da construção do ser humano que nós somos. Nós somos protagonistas da pessoa que nós somos. Nós não somos coadjuvantes da vida que vivemos. Nós somos protagonistas dessa vida, disso que nós temos. Então nós vamos responder isso. E a outra pergunta que eu acredito que a gente vai ter que responder diante da morte é: onde estão as pessoas que eu amo e que me amaram? Aonde estão as pessoas que eu amei? Porque diante da morte, diante do fim da vida, ninguém vai chegar para alguém e falar assim, ó, vai estender a mão e vai falar assim, ó, coloca aqui a chave do meu apartamento. Ninguém vai estender a mão e falar assim, ó, me dá aqui a sequência da senha do meu cofre. Me dá aqui a chave do meu seguro de vida. Ninguém vai falar isso, porque no último momento da vida, as pessoas a gente vai querer saber assim, me dá a mão. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê o papai? Cadê mamãe? Cadê meus filhos? E aí a gente vai gostar de ouvir a outra pessoa dizer: não, calma, fica tranquilo, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui com você. Tá todo mundo aqui até o final com você. Aonde estão as pessoas que a gente ama e que a gente já disse que amou um dia? Aonde estão essas pessoas? Será que a ganância do tal propósito de vida suplantou em nós a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros, ao ponto de que, se as pessoas deixarem de pensar da mesma forma como pensaram antes, ou de pensarem semelhante a mim, então essas pessoas não são mais dignas de caminharem comigo? E aí eu abandono as pessoas, a gente abandona as nossas relações, a gente abandona. Aonde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? E a última pergunta, porque nós somos seres criativos, a última pergunta que eu acredito que a gente vai se fazer no final de tudo, da nossa finitude de vida, é: em que dimensão o mundo se tornou melhor porque eu passei por ele? Em que dimensão eu trouxe melhorias, eu trouxe prazeres, eu trouxe sabor, eu trouxe luz, eu trouxe graça, eu trouxe vida para a vida de alguém? Em qual dimensão?
Em qual dimensão aquela música que eu toquei, que eu cantei, que aquele poema que eu recitei, que aquele livro que eu escrevi, que aquela minha conversa, e aquela conversa que eu não falei nada, mas eu estava ali só para ouvir o que o outro tinha para dizer. Em qual dimensão o mundo se tornou melhor depois que eu passei por ele? Qual dimensão da minha vida as coisas se tornaram mais agradáveis? Qual é a imagem? É o famoso legado. Qual é a imagem que as pessoas têm de mim? E não me venha com aquele discurso de que nem Jesus agradou a todos. Não me venha com esse discurso. Nós somos responsáveis, somos protagonistas pelas nossas reações, somos aquele que escreve a biografia da nossa própria existência, somos aquele que constrói a biografia da nossa vida. E essa aleatoriedade, ela não funciona dentro dessa lógica que me exclui de ser o responsável pelas minhas relações. Talvez as pessoas elas não queiram mais andar comigo, mas não foi porque eu promovi alguma coisa, foi porque simplesmente elas quiseram mais, se chatearam com alguma coisa, mas não partiu de mim. Inclusive eu fui até lá saber, por que você não está querendo falar mais comigo? Você está fugindo de mim? Por quê? Por que você não me liga mais? Né? A gente não é obrigado a fazer com que as pessoas nos sigam. Nós não somos obrigados a fazer com que as pessoas elas nos amem ou caminhem com a gente. Mas existem coisas que a gente não tem como fugir. E o tribunal da nossa consciência é um lugar que a gente não tem como deixar de estar. Só depois da nossa própria morte. O tribunal da nossa consciência vai nos acusar das coisas que fizemos, que não fizemos, que voluntariamente deixamos de fazer. Voluntariamente. Qual dimensão? O que eu fiz de bom para o mundo? O que eu fiz de bom para os meus vizinhos? O que eu fiz de bom para alguém? O que eu fiz de bom para alguém? Essa é uma grande dimensão, né, que eu considero extremamente importante para trazer sentido ao propósito de vida de um ser humano. E a segunda outra grande dimensão, e eu não quero me alongar, porque eu já ultrapassei o tempo que eu gostaria de aproveitar essa noite com você, e desde já eu agradeço por você ter aberto a quarta-feira, a noite da sua quarta-feira, para estar me ouvindo, para estar com a gente, para estar aqui comigo nesse bate-papo. Eu agradeço de coração. Mas uma outra grande dimensão para propósito de vida, para missão de vida, é que propósito de vida é aquilo que eu considero importante demais para mim. Inclusive, é aquilo que eu pagaria para poder fazer. Inclusive, é aquilo que eu deixei de receber algum benefício, mas agora eu quero investir para que aquilo continue. Eu quero investir para que isso vá para frente. Eu quero investir recursos, não necessariamente dinheiro, investir recursos, querido. Recursos é dinheiro, recurso é tempo. Recurso é a paciência, é emoção, é psique, e recurso é isso. Isso, é investir recurso para que alguma coisa dê certo, é investir tempo para que um casamento funcione, é ser paciente para que o outro cresça e que talvez eu tenha que entender que a minha velocidade não é a velocidade do outro e que o outro tem a sua velocidade e que é um ato de amor esperar que o outro me alcance para que a gente vá junto. Já dizia o sábio que enquanto um caminha sozinho, esse pode até ir mais rápido, mas quando eles vão juntos, 2 a 2, eles vão mais longe. Por quê? Porque um ajuda o outro, porque um orienta o outro, porque um considera o outro, acredita no outro.
Isso nos faz seres humanos. Propósito de vida, propósito de vida. Uma vez eu participei de um velório de um grande amigo, quando eu era líder de uma cidade chamada Santa Aleixo, aqui no interior do Rio de Janeiro, segundo distrito de Magé. Eu estava num velório de um amigo, participando de um velório de amigo, um grande amigo, por sinal. E aí eu quero finalizar com isso. Tinha algumas pessoas que estavam conversando comigo e eu perguntei para ela assim, né? O que você quer deixar nessa terra depois que você morrer? Aí um amigo virou para mim e falou assim: eu quero deixar a minha família com muitos recursos, com muito dinheiro, com muita abastança. Eu quero deixar eles muito bem de vida. Eu confesso para vocês que eu parei, eu não soube o que responder naquele momento para aquela pessoa, mas eu parei e eu pensei, cara, que isso é muito pequeno, né? Isso é muito antiético, isso é muito medíocre, né? Porque propósito de vida não está ligado apenas a mim e aos meus. Propósito de vida está ligado aos outros, que não necessariamente são os meus. Não necessariamente a minha família, os meus filhos. Todo propósito de vida está ligado a outras pessoas que não fazem parte dos meus. Propósito. O que não liga ao outro, o que não me liga aos outros, não é propósito. Não é propósito. Porque propósito me liga a outras pessoas. E eu gosto muito de uma ideia bíblica de um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, segundo as escrituras, foi um homem que comprou e deu um túmulo para Jesus. Só que eu quero que você perceba uma coisa. Aquele ali foi o propósito, foi a missão de José de Arimateia. José de Arimateia era um homem da alta da sociedade judaica, da religião judaica, e ele pede uma audiência. Ele tinha um status social, ele tinha um status religioso bem grande, porque ele pede para falar com o governador, ele é atendido pelo governador. Ele fala assim: olha, eu quero o corpo de Jesus. Ele pegou o corpo de Jesus e ele deu o túmulo, um túmulo que nunca havia sido usado. Naquela época as pessoas não tinham túmulo, só tinha túmulo quem tinha posses, riquezas. José de Arimateia, ele dá o túmulo dele para Jesus. Com esse ato, José de Arimateia, ele se coloca numa situação muito complicada diante da sua sociedade religiosa e diante da sociedade política. Porque se ele foi morto na cruz, se Jesus foi morto na cruz, então ele era considerado um bandido, um ladrão. Ele era considerado uma pessoa sem valor. E logo alguém da alta sociedade se colocando à disposição, se colocando, abrindo a sua vida, é se colocar no risco para perder a sua reputação em prol de uma outra pessoa, em prol de alguém que não fazia parte de si. Propósito é isso. É você crescer como ser humano, é você transcender, é você crescer, é você aprender a conviver, é você aprender a construir, é ser sal, é ser luz, é ser alguém numa sociedade tão complexa, tão egoísta, tão diminuta, tão exclusivista, tão narcisista. E aí é você ser uma pequena luz no meio da escuridão, é você trazer sabor a vida das pessoas. Isso é propósito. O resto é resto. Um grande beijo, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por essa noite. Na próxima quarta-feira a gente tem mais um novo encontro aqui. Um grande abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.